existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde há esperança, traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde há esperança, traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo, melhor lugar é aos pés do Salvador. Irmãos amados, bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos. O Senhor esteja abençoando aos irmãos que estão conosco na manhã de hoje, domingo 20 de setembro de 2020. Que o Senhor encha de paz, tranquilidade, o coração de cada irmão que participa conosco na manhã deste dia. Agradecemos a presença
dos irmãos, da nossa filhota Renata Amorim, que está participando conosco, está assistindo, Ana Cláudia Vasconcelos, Letícia Inácio. Deus esteja abençoando os irmãos que estão conosco, Cláudia Gonçalves de Souza Souto. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Michel. Deus abençoe você, Michel, sua família, sua mamãe, abençoe o papai, os irmãos. Deus esteja abençoando também a Sulamita, que está participando conosco na manhã de hoje. Muito obrigado, Sulamita. Deus abençoe você, sua família, a Marlene, todos os familiares. Dona Enedina, Mara Tavares, muito obrigado. Que o Senhor esteja abençoando esses irmãos, abençoando a todos aqueles que participam conosco. Um bom dia a todos, um bom dia para aqueles que estão participando nesta manhã do nosso trabalho inicial desse domingo. Diácono Rui, Viviane, Gabi Lobac, presbítero Carmelino e Elsa, Deus esteja abençoando esta família, abençoando a Sueli Velasco, abençoando a família da Sueli, o presbítero Jadir, Josiane. Muito obrigado pela participação desses irmãos. Também agradecemos a presença da Vera Inácio, dos seus familiares, Diácono Adilson, Letícia, todos os irmãos que participam conosco na manhã de hoje. É um prazer muito grande estar de volta com a nossa live desta semana, iniciando a semana hoje, nesse domingo pela manhã. Nós estaremos meditando hoje no livro de Neemias. Mais alguém aí? Rui. Diácono Rui. Então, Deus abençoe os irmãos, então. Nós estaremos orando, irmãos, antes da leitura que faremos lá no livro de Neemias, no capítulo 2, né? Livro de Neemias, que é um grande conhecido nosso, tá? Dos irmãos, seguramente. Nós estaremos lendo daqui a pouco, vamos orar inicialmente. Senhor, louvamos teu nome, te bendizemos, agradecidos por esse dia que o Senhor fez. Nós nele nos regozijamos e nos alegramos, sabendo, ó Deus, reconhecendo as bênçãos que temos recebido das tuas mãos. Nós por isso te louvamos, por isso te bendizemos, por isso te agradecemos, porque acima de tudo reconhecemos que és um Deus cheio de misericórdia, de graça e de compaixão, Senhor. Por isso não somos consumidos, ó Deus, porque tu nos amas, ó Deus, porque tu nos tratas segundo as tuas muitas misericórdias e não segundo os nossos pecados, porque somos grandes pecadores, Senhor. Mas, ó Deus, o próprio Senhor Jesus, morrendo na cruz, nos justificou, nos remiu, e aqui nós estamos diante de Ti, para louvar e bendizer o Teu nome. Obrigado, Senhor, por este momento. Abençoa-nos agora com a orientação através da Tua palavra, que vamos ler. Dá-nos discernimento e a iluminação do Teu Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos então fazer a leitura. Minha esposa também está participando aqui conosco. Um bom dia a todos e nos ajudando, tá? Nós estaremos então participando agora da leitura que faremos no capítulo 2, o versículo 17, 18, 19 e 20. Diz assim: Então lhes disse: Estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: Disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalá, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram. E disseram: Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei?
Então lhes respondi: o Deus do céu é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Irmãos, nós temos nesse texto, então, estas orientações que nós estaremos observando agora com a orientação da palavra de Deus, sobre o tema um verdadeiro servo. Neemias era um verdadeiro servo e ele deixou-nos lições muito importantes com o registro de todas essas palavras estabelecidas aí no livro que leva o seu nome. Neemias, como nós sabemos, servia ao rei Artaxerxes e Deus colocou no seu coração esse desejo de ir para Jerusalém e trabalhar na reconstrução dos muros, na reconstrução da cidade, na animação do povo para a reconstrução. Essa cidade devastada por Nabucodonosor no ano 586, deixando, como nós lemos, a cidade em miséria, assolada, as portas queimadas, ou seja, total miséria do povo de Deus, total desatino, com todas as questões que envolviam esse povo, naturalmente precisando de serem restauradas. A restauração não apenas física, mas a restauração também espiritual do povo, a restauração administrativa da cidade, todas essas questões que necessitavam ser reconstruídas. Portanto, nós estaremos tratando desta questão sobre o tema ações de um verdadeiro servo. Esse Neemias, que era um servo de Deus autêntico, um proeminente líder, e ele vai, através do seu registro, seguramente inspirado por Deus, trazer-nos orientações muito importantes, muito efetivas e certamente muito necessárias para o nosso tempo, esse tempo de pandemia, esse tempo em que estamos carecendo tanto da intervenção de Deus nas nossas vidas, na vida do seu povo. Então, nós estaremos vendo aqui quais as ações de um verdadeiro servo, que lições nós temos aqui nesse texto para o nosso enlevo, a nossa edificação, a nossa instrução, nós que continuamos na nossa caminhada com o povo de Deus rumo à cidade celestial. Então, irmãos, nós temos algumas questões aqui que queremos ver com os irmãos. A primeira delas é que um verdadeiro servo não está isento de aflições. Tá? O texto diz assim: então lhes disse, estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Observaram então, irmãos, o texto? O texto está falando de flagelo, de dificuldades, de aflições. E o servo de Deus não está livre de passar por aflições, por desatinos, por dificuldades, por reveses, por vicissitudes na sua vida. O próprio Jesus, ao escrever aos seus discípulos, aos seus seguidores, ele mesmo disse, certa ocasião, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Tá? Então, a palavra de Jesus para nós hoje é a mesma palavra. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, irmãos, um verdadeiro servo, ele não está isento de aflições. Há muitas igrejas no nosso tempo, tá? Pregando prosperidade, vitória, triunfo, tá? Então essa mensagem triunfalista,
essa mensagem que traz apenas coisas boas, apenas vitórias. Ela não é uma mensagem, né, que está devidamente harmonizada com a palavra de Deus. É claro, nós entendemos isso, que todos nós já somos grandes vitoriosos, porque Jesus nos alcançou com a salvação, Jesus nos justificou, Jesus trabalha no nosso coração, nos consola, nos conforta, né? Nos dá vitória naturalmente, mas não é só isso. Nós estamos nesse mundo, um mundo que jaz no maligno, e nós não estamos isentos de aflições. O povo de Deus não está isento de passar por situações difíceis. Isso já havia sido previsto pelo próprio Mestre, o próprio Senhor Jesus. Então, nós devemos nos conscientizar desta situação. O próprio Neemias reconheceu isso diante de Deus, diante do seu povo, e traz essa questão para a vida do povo. Mostra aquele momento difícil, ele faz um apanhado, faz, né, ali uma orientação específica para o seu povo, mostrando como eles estavam, mostrando a condição em que se encontravam. Ele reconhece o momento difícil, tá? E ele vai nos ensinar grandes lições aqui nesse texto. Então, a primeira lição que nós aprendemos, irmãos, é que nenhum servo de Deus tem uma apólice de seguro contra as aflições. Não é isso que a Bíblia nos promete quando nós nos convertemos. Então, o verdadeiro servo não está isento de aflições. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que um verdadeiro servo reconhece a necessidade de mudança, tá? Então, olha o texto do versículo 2, né, 17. Nós vimos primeiramente a parte A, agora vamos ver a parte B do versículo 17. Diz assim: vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Veja bem, olha o texto diz: e deixemos de ser opróbrio. O texto é muito claro quando chama a nossa atenção para esse fato. Deixemos de ser opróbrio. O que é opróbrio? Opróbrio é vergonha, mas não é só isso. Não é só vergonha, simplesmente vergonha. É degradação social, é desonra, é vexame, tá? Então, o próprio Neemias reconhece esse fato, mas reconhece também a necessidade de mudança, a necessidade de transformação. E todo servo de Deus deve ter essa consciência de que a todo momento nós precisamos mudar, precisamos melhorar, precisamos buscar transformações efetivas na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso modo de agir, sempre buscando melhorar as nossas ações, melhorar o nosso trabalho, melhorar a disposição do nosso coração, para que Deus seja honrado e seja glorificado através de nós. Então, um verdadeiro servo reconhece a necessidade de mudança, de transformação, de uma nova vida, de caminhos novos, de trilhar por caminhos que agradam a Deus. E Neemias, ele teve essa orientação de Deus, ele teve essa percepção bem aguçada na sua mente e no seu coração. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser vergonha, deixemos de desonrar a Deus com o nosso trabalho, com a nossa vida, com as nossas ações. Vamos para frente, vamos mudar, vamos transformar a nossa caminhada, a nossa vida, a nossa igreja. Vamos buscar uma renovação interior, uma renovação espiritual efetiva. É isso que Deus deseja de nós. Então, essa é a segunda lição desse texto. A terceira lição que nós aprendemos aqui, irmãos, é que um verdadeiro servo reconhece a sua dependência de Deus. Um verdadeiro servo reconhece a necessidade de Deus.
reconhece que depende exclusivamente de Deus. É isso que nós aprendemos na primeira parte do versículo 18. E o versículo 18 diz assim: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. Então Neemias agora faz um reconhecimento que seguramente é o mais importante nessa sua trajetória. Reconhece a sua dependência de Deus, reconhece que sem Deus ele não pode fazer absolutamente nada. O próprio Jesus, lá em João 15, versículo 5, diz: sem mim nada podeis fazer. E é isso mesmo, irmãos. Sem o Senhor, nós estamos de pés e mãos atados ou atadas, não é? Nós precisamos de Deus, nós necessitamos de Deus, nós necessitamos da ação do Senhor na nossa vida, da intervenção do Espírito Santo de Deus no nosso coração, para que nós possamos seguir em frente, para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. Neemias reconhece isso. Um verdadeiro servo, e Neemias era esse servo verdadeiro, reconhece a sua dependência de Deus. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. Olha a intimidade que Neemias tinha com Deus. Não era por acaso que Deus era presente na sua vida. Neemias tinha intimidade com Deus. Ele dizia: a boa mão não é a boa mão de um Deus distante, a boa mão do meu Deus, o Deus que está comigo, o Deus que está presente na minha vida. É esse Deus de Neemias que nós necessitamos. É esse Deus presente, é esse Deus com o qual nós temos essa intimidade que nós necessitamos dele depender. Portanto, essa é a terceira lição. A quarta lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que um verdadeiro servo deve estar cercado dos melhores conselheiros. Isso é muito importante, irmãos. Muito importante. Olha o versículo 18, a segunda parte do versículo, a parte B, e diz assim: e também as palavras que o rei me falara. Observe que Neemias, ele declara primeiro como a boa mão do meu Deus estivera comigo, faz essa declaração do reconhecimento de que sem Deus ele nada pode fazer, mas ele não deixa de reconhecer também o fato importante, positivo, necessário, da presença de bons conselheiros. E aqui o conselheiro que ele se refere é o próprio rei Artaxerxes. E ele diz: e também as palavras que o rei me disseram, boas palavras. O rei era o seu amigo, apesar de ser o seu senhor, né, do ponto de vista humano. E Neemias era um servo, era copeiro do rei, tá? E ele diz aqui: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as boas palavras que o rei me dissera. Irmãos, nós precisamos de bons conselheiros. Procure viver, né, junto de bons conselheiros. Aproxime-se de pessoas que sejam reconhecidamente autênticas servas de Deus, pessoas que sejam autenticamente íntimas de Deus, pessoas amadurecidas, crentes maduros, tá? Crentes que honram, que glorificam o Senhor com a sua vida, com o seu testemunho. E se aproxime dessas pessoas, faça amizade com essas pessoas. Certamente eles serão na sua vida bons conselheiros. Portanto, irmãos, Neemias reconhece a sua intimidade e a necessidade de Deus, mas reconhece também a necessidade de ter bons conselheiros na sua trajetória, na sua vida. Uma outra lição que nós aprendemos aqui, irmãos, uma quinta lição, na terceira parte do versículo 18, mostra-nos aqui uma questão muito importante também. E diz que o verdadeiro servo deve estimular os que estão sob seu comando. Observe o texto diz assim: então disseram, né?
Quem é que falou aqui? O povo, aqueles que estavam com Neemias. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, tá? E fortaleceram as mãos para a boa obra. Agora uma pergunta: por que que eles agiram dessa forma? Por que que eles agiram assim? Irmãos, isso daqui é resposta. Isso aqui é uma resposta ao que eles haviam visto em Neemias. Neemias chega, observaram lá no início como Neemias começa, né, a falar ao povo. Ele começa assim: então lhes disse, estás vendo a miséria que estamos, Jerusalém assolada, as suas portas queimadas, vinde, pois, reedifiquemos, deixemos de ser opróbrio. E depois ele diz: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. Então, irmãos, essa palavra aí, da terceira parte do versículo 18, é uma resposta, é um eco àquilo que Neemias tinha feito antes, ao reconhecimento de Neemias de que Deus era com ele. Portanto, irmãos, um servo de Deus verdadeiro ou um verdadeiro servo, ele estimula aqueles que estão sob seu comando, tá? Ele anima aqueles que estão sob seu comando, assim como Jesus fez com os seus discípulos, quando disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, não temais. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, eu estou aqui, conte comigo. Como ele disse lá em Mateus 28:20, não é? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, meus irmãos, é necessário agir também dessa forma, estimular aqueles que estão ao nosso redor, não é? Sempre ter uma boa palavra, uma palavra que edifique, como Paulo diz, não é? Numa de suas cartas, falando aos Filipenses, ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim aquela que for boa para edificação, segundo a necessidade. Então nós temos que estimular aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão sob o nosso comando, aqueles que caminham conosco. Portanto, essa é a quinta lição. E uma última lição que nós aprendemos aqui, irmãos, é que o verdadeiro servo reconhece que o seu triunfo provém de Deus. Olhe agora o versículo 20, a primeira parte aí do versículo 20, ele vai dizer assim: então lhes respondi, depois dessa intervenção dos amigos, dos irmãos de Neemias e também dos seus inimigos, quando se apresentam no versículo 19, olha o que diz Neemias: então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Então, irmãos, nós aprendemos aqui, nesta última lição do texto que lemos, a primeira parte do versículo 20, que o verdadeiro servo reconhece que o seu triunfo provém de Deus. Irmãos, temos que ter muito cuidado com a vaidade. Servos de Deus, às vezes, começam a ter proeminência, começam a ser bem-sucedidos e se envaidecem. Esse é o começo da decadência de muitos servos de Deus, o começo da queda de muitos servos de Deus, a vaidade. Nós temos que o tempo todo estar com discernimento muito aguçado, com a percepção muito aguçada, para que não tenhamos vaidade nos nossos corações. O servo de Deus necessita de humildade, de reconhecimento, de que tudo que nós fazemos provém de Deus. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Já citamos isso aqui e repetimos. Disse Jesus: sem mim, nada podeis fazer. Sem Deus, nada somos. Tá? O reverendo Lidório, ele diz uma frase que, desde que ouvi essa frase, nunca me esqueço. Tá? Sem Deus, nada acontece. Mas com Deus, qualquer coisa pode acontecer. Ou seja, e as coisas acontecem na vida do povo de Deus, da igreja do Senhor, quando nós damos lugar ao Senhor no nosso coração, na nossa vida, nos nossos trabalhos, na obra de Deus, porque é Ele quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, já dizia Paulo. Não é? Então, irmãos,
é preciso ter o reconhecimento de que o verdadeiro servo reconhece isso, né? Que o seu triunfo provém de Deus. Irmãos, que nesta manhã nós tenhamos esse reconhecimento, tá? De que tudo o que fazemos só terá bom êxito quando nós nos colocamos nas mãos de Deus com humildade, para reconhecer que tudo que Deus fizer na nossa vida terá bom êxito se nós agimos com humildade, com discernimento, se nós agimos, né, com a dependência de Deus, sempre procurando a glória de Deus e não a glória humana, né? Se nós estamos desprovidos de vaidade, se nós estamos revestidos de simplicidade, de singeleza, de humildade no nosso coração. Que Deus nos abençoe, abençoe a sua vida, você que está conosco, abençoe os nossos irmãos na manhã de hoje. Que Deus esteja conduzindo, dirigindo e abençoando as suas vidas. Portanto, nós queremos agradecer a Deus por esse momento de reflexão, por essa devocional, né, de hoje, na manhã deste domingo. Nós agradecemos também ao nosso irmão seminarista Fábio dos Anjos, que está conosco. Muito prazer, Fábio. Deus abençoe a sua vida abundantemente, tá? A sua família, sua esposa e suas filhas. Deus esteja abençoando abundantemente a sua vida, tá? Agradecemos a participação desses irmãos. Nós vamos agora orar, tá? E depois estaremos na continuidade do nosso trabalho, ouvindo o nosso pós-lúdio, trazendo mais algumas coisinhas aqui. Nós queremos, irmãos, agradecer a Deus, porque ontem nós não tivemos live, né? E ontem foi aniversário da irmã Nair Justino. E nós queremos fazer esse registro hoje, né? Porque ontem a gente não teve a nossa live. Queremos aqui publicamente, tá? Trazer aí o nosso reconhecimento de que Deus tem sido generoso, Deus tem sido abençoador na vida desta família, na vida da irmã Nair Justino, e nós agradecemos a Deus pela sua vida, viu, irmã? Irmã Nair Justino, que fez aniversário no dia de ontem. Deus abençoe com muitos e muitos anos de vida, tá? A sua vida, viu, irmã? Deus abençoe ao seu Newton, ao Michel, ao Max, ao Maicon, a Michele, toda essa abençoada família. Deus esteja abençoando muito, tá? Então, essa vida tão preciosa. E queremos agradecer a Deus também, porque já é o 8º dia com Covid, não é? E o Hermir encontra-se sem sintomas, sem apresentar sintomas. Nós agradecemos muito a Deus pelo nosso irmão Hermir Cardoso, que já estava, tá, vivendo um período pós-cirúrgico, cirurgia cardíaca, acabou contraindo Covid no próprio hospital, mas está no 8º dia já sem sintoma. Nós tanto agradecemos quanto nós pedimos a Deus que abençoe também ao Hermir. Nós vamos orar nesse momento. Senhor, nós louvamos o teu nome, te bendizemos, muito agradecidos, ó Deus, pelo aniversário da irmã Nair Justino no dia de ontem. Também te agradecemos, ó Pai, pela vida dos seus familiares, esposo e todos os seus filhos. Também te agradecemos, ó Deus, pela vida do Hermir, que se encontra sem sintomas depois que contraiu esta doença, ó Deus, transmitida por essa pandemia que assola o nosso país e o mundo. Rogamos, ó Deus, que tu estejas abençoando o Hermir, dando uma plena recuperação, para que o teu servo possa, o quanto antes, estar de volta ao lar, para o seio da sua família. Nós louvamos o teu nome por cada irmão e irmã, por cada família que participa conosco na manhã deste dia. E rogamos, Senhor, que tu tenhas misericórdia de cada um dos nossos irmãos
que está participando conosco na manhã de hoje. Ó Deus, dá-nos a tua direção, dá-nos, ó Deus, a condução do teu Espírito, orienta-nos, ó Deus, em tudo que havemos de fazer ainda no dia de hoje e, sobretudo, prepara-nos para que estejamos, ó Deus, na nossa igreja, segundo o teu querer, a tua vontade, logo mais para a participação do culto e da ceia no dia de hoje. Senhor, abençoa os nossos irmãos para que estejam conosco, para que compareçam, para que participem. Ó Senhor, tem misericórdia de nós e nos abençoe. Abençoe, Senhor, também todos os nossos seminaristas que nesse mês de setembro, né, se comemora o mês do seminarista. Na verdade, o dia foi dia 8 de setembro, mas nós te agradecemos por cada um deles, por todos os nossos seminaristas, pelo Fábio que está conosco. Nós rogamos que tu estejas abençoando todos os teus servos, ó Deus, que se preparam para essa trajetória, ó Deus, diretamente envolvidos com o ministério. Ó Pai, tem misericórdia dos teus servos, abençoando-os. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós somos muito gratos a Deus pelos irmãos que estão conosco, Maria Cristina de Oliveira Nogueira, tá? O Walter, agradecemos Walter e Cristina, não é? Tá? Celina, Rose, muito obrigado, nós agradecemos muito a vocês, tá? Sulamita e todos os seus familiares, Deus esteja abençoando todos esses irmãos, tá? Nós estaremos agora, irmãos, encerrando a nossa reflexão na manhã do dia de hoje com o pós-lúdio, e ele vai falar também, né, desse bom êxito, desse êxito que nós só alcançamos em Deus, porque a nossa vitória, o nosso triunfo provém de Deus, que executa todas as coisas na nossa vida. Ouçamos o nosso pós-lúdio. Ao Deus que por mim tudo executa, ao Deus que ouve as minhas orações, o Deus que tudo pode, que reina sobre todos, a Ele seja minha adoração. Não há Deus maior que o meu Deus, não há Deus tão grande como o meu Deus. Todos o verão e assim com fé
Irmãos amados, muito obrigado mais uma vez. Nós agradecemos pela vida de todos os irmãos e os convidamos para o culto de hoje à noite, 19h30, com o culto e celebração da ceia. Faça a sua inscrição lá através do WhatsApp, coloque seu nomezinho lá para participar do culto logo mais, tá? Deus esteja abençoando a todos e lembrando-se sempre, né, da última parte da nossa reflexão de hoje, né? O verdadeiro servo reconhece que o seu triunfo provém de Deus. Isso que nós ouvimos nesse último louvor, nessa última música, né? Não há Deus maior, o Deus que tudo executa, o nosso Deus. Deus os abençoe abundantemente. Amém. E um bom dia a todos.